Versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que, nesta terra miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Pau d'Arco, 1901. Bora falar da poesia de Augusto dos Anjos? Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao canal Cultura Crítica. Vamos falar um pouco hoje da poesia esquisita, estrambótica, estranha, do mal, maldita, a poesia da morte por excelência ou uma afirmação da vida. Então, quem foi o homem? Augusto dos Anjos nasceu em 1884, na fazenda, no engenho de cana-de-açúcar Pau d'Arco, no estado da Paraíba. E faleceu em Minas Gerais, na cidade de Leopoldina, em 1914. Quem foi Augusto dos Anjos? Augusto dos Anjos foi um filho de senhor do engenho, o que no final do século XIX significava alguém de alta classe social, mas filho de um senhor de engenho em franca decadência. Alexandre dos Anjos, seu pai, estava atolado em dívidas e o engenho, ao longo de sua vida, vai acabar sendo vendido. Augusto dos Anjos foi um jovem muito promissor e que, aos pés da árvore de tamarindo, que ele tanto cita nos poemas, aprendeu com seu pai o trato da poesia, da literatura, inclusive das artes jurídicas. Digo isso porque Augusto dos Anjos foi aluno da chamada Escola do Recife, a Faculdade de Direito do Recife, no finalzinho do século XIX. Mas o Augusto dos Anjos pouco frequentava as aulas ali na faculdade. Ele fazia provas na faculdade e grande parte das aulas ele tinha com o pai dele ali, ao pé do tamarindo. Essa relação íntima com a natureza, com a produção do açúcar, com o cotidiano do leite, do gado e das pastagens e da confecção do açúcar é o cotidiano da infância de Augusto dos Anjos e que vai marcar profundamente a sua vida. Augusto dos Anjos se torna advogado e não consegue colocação no universo jurídico da Paraíba. Então ele, depois de casar-se, vai chegar ao Rio de Janeiro por volta de 1910, né, onde vai tentar estabelecer-se como professor de língua portuguesa. Augusto dos Anjos não consegue uma boa colocação nem como advogado, nem como professor no Rio de Janeiro, e depois passa por maus bocados, né, durante a sua estadia no Rio de Janeiro, chegando inclusive, alguns dizem, a passar necessidades. Depois ele vai acabar conseguindo a vaga para diretor de um colégio, o que seria hoje um colégio de ensino fundamental e médio, na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. Augusto dos Anjos morre em Leopoldina em 1914. Muito se fala da morte de Augusto dos Anjos, costuma-se atribuir a ele uma certa mitologia do herói romântico, não porque Augusto dos Anjos não era romântico, a sua poesia não tem cara de romantismo, e Augusto dos Anjos não morreu de tuberculose, mal do século, ou nada dessas coisas que o valha. Augusto dos Anjos, no enterro de um amigo, imagino que professor, acabou tomando uma chuva, essa chuva se transformou em pneumonia, e ele veio a falecer em 1914, às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Augusto dos Anjos, em vida, publicou uma única obra, chamada Eu. O nome da obra é simplesmente e enigmaticamente Eu. Em 1912 ele publica essa obra, com o auxílio do irmão, que vai emprestar dinheiro para Augusto dos Anjos para ele poder publicar a obra. A obra vai mal, não faz sucesso, e Augusto dos Anjos morre no anonimato. Veja, a poesia de Augusto dos Anjos é uma poesia muito sofisticada, muito complicada, e a gente esperaria que jamais ela cairia no gosto popular, mas não foi o que aconteceu. Em 1920, há uma segunda edição da obra publicada por um amigo dele, Augusto já era falecido, chamado Orris Soares. O Orris Soares, pela primeira vez na história da literatura brasileira, publica o que vocês geralmente conhecem de Augusto dos Anjos, que é uma obra chamada Eu e Outras Poesias.
Ele pegou a obra do Augusto, que o Augusto publicou, chamada Eu e Somente Eu, e somou a ela poemas reunidos de outras fases, de Augusto dos Anjos, que ele publicou em jornal, que ele colocou em cartas e tal. E reuniu esses poemas numa grande obra, numa primeira parte Eu e outra parte outras poesias. O que acontece é que depois de 1920, a poesia de Augusto dos Anjos, olha lá, começa a fazer sucesso. Fica difícil entender por que a poesia dele faria sucesso, uma vez que você tem poemas dele que são poemas duros, poemas cheios de violência, ou cheios ainda de uma certa nojeira cadavérica, como este que eu li na abertura do vídeo, Versos Íntimos, e são muitos outros poemas. A linguagem de Augusto dos Anjos é chamada uma linguagem esdrúxula. Por quê? Ele importa para a poesia, se a poesia espera-se, é o lugar da beleza, é o lugar do bem falar. A poesia de Augusto dos Anjos não é uma poesia científica, que pega termos científicos, termos médicos, termos da biologia e amalgama e junta tudo isso na sua poesia. Seus versos são completamente recheados de termos científicos, de palavras da biologia, de palavras da embriologia, da química orgânica. O que fez muita gente pensar, inclusive o Horry Soares, que reuniu os poemas de Augusto lá na década de 20, fez muita gente pensar que Augusto dos Anjos seria o poeta da morte. Vamos ver alguns poemas aqui de Augusto para a gente entender como que ele faz aquilo que ele faz. As Cismas do Destino. 1. Recife. Ponte Buarque de Macedo. Eu, indo em direção à casa do Agra, assombrado com a minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Na austera abóbada, alta o fósforo alvo das estrelas luzia, o calçamento sáxeo de asfalto rijo, atro e vidrento copiava a polidez de um crânio calvo. Lembro-me bem. A ponte era comprida e a minha sombra enorme enchia a ponte como uma pele de rinoceronte estendida por toda a minha vida. A noite fecundava o ovo dos vícios animais, do carvão da treva imensa caía um ar danado de doença sobre a cara geral dos edifícios. Tal uma horda feroz de cães famintos, atravessando uma estação deserta, uivava dentro do eu com a boca aberta, a matilha espantada dos instintos. Era como se na alma da cidade, profundamente lúbrica e revolta, mostrando as carnes, uma besta solta soltasse o berro da animalidade. E aprofundando o raciocínio obscuro, eu vi, então, à luz dos áureos reflexos, o trabalho genésico dos sexos, fazendo à noite os homens do futuro. Livres de microscópios escalpelos, dançavam parodiando os saraus cínicos, bilhões de centrosomas apolínicos na câmara promíscua do Vitelos. Mas a irrigar-me os glóbulos oculares, apregoando e alardeando a cor nojenta, fetos magros ainda na placenta estendiam-me nas mãos rudimentares. Quisera qualquer coisa provisória que a minha cerebral caverna entrasse e até o fim cortasse e recortasse a faculdade aziaga da memória. Na ascensão barométrica da calma, eu bem sabia, anunciado e contrafeito, que uma população doente do peito tossia sem remédio na minha alma, e o cuspo dessa hereditária tosse golfava a guisa de ácido resíduo. Não era o cuspo só de um indivíduo minado pela tísica precoce, não era o meu cuspo, com certeza, era a expectoração pútrida e crassa dos brônquios pulmonares de uma raça que violou as leis da natureza. Era antes uma tosse ubíqua, estranha, igual ao ruído de um calhau redondo, arremessado no apogeu do estrondo pelos fundimbulários da montanha, e a saliva daqueles infelizes inchava em minha boca de tal arte que eu, para não cuspir por toda parte, ia engolindo aos poucos a hemoptises. Na alta alucinação de minhas cismas, o microcosmos líquidos da gota tinha a abundância de uma artéria rota arrebatada pelos aneurismas. Chegou-me o estalo máximo da mágoa 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vezes que eu me furei com canivete, a hemoglobina vinha cheia de água. Cuspo, cujas caudais meus beiços regam, sob a forma mínima de carmândulas, benditas sejam todas essas glândulas que cotidianamente te segregam, escarrar de um abismo no outro abismo, mandando ao céu o fumo de um cigarro, há mais filosofia nesse escarro do que em toda a moral do cristianismo, porque se no orbe oval que meus pés tocam, eu não deixasse meu cuspo carrasco,
jamais exprimiria o acérrimo asco que os canalhas do mundo me provocam. E assim vai. O que é essa poesia? O que está fazendo Augusto dos Anjos? Augusto dos Anjos está trabalhando numa frequência do delírio, do sonâmbulo que deambula como um ébrio pela noite. Ah, então quer dizer que o poeta bebia? Não, não confundam a obra literária com o poeta. Um poeta eruditíssimo, um poeta formado em direito pela escola do direito de Recife. Então, assim, o que está acontecendo aqui? Você tem toda uma busca pela terminologia científica, mas diferentemente do que acontecia na poesia científica do século XIX, diferentemente do que a gente espera numa ficção científica mais tradicional, que canta as glórias da evolução científica, o que você está vendo é falar assim, olha, deu errado. Ciência, deu errado. Até mesmo as glórias do homem branco, da civilização ocidental, deu errado. A humanidade deu errado. Aí você vai falar, nossa, professor, você está sendo trágico. Eu não, Augusto dos Anjos. Você vai falar assim, ah, professor, você está viajando, não tem nada disso, ele é um cara só triste. Não, veja que vários momentos ele fala que essa doença não é só dele, é de toda uma humanidade. Veja que ele fala que ele anda nas ruas, ele escuta as pessoas, né, fazendo sexo, né, e isso apenas vai gerar a continuidade de uma humanidade que já deu errado em sua essência. Mas ele faz uma crítica de toda uma civilização ocidental, e não apenas da vida dele, que deu errado. É interessante que essa obra se chama Eu, mas é um eu que não é só ele. É o eu que é muita gente, que é toda uma coletividade. Vamos lá. Parte 4 do poema Os Doentes. Começara a chover. Pelas algentes ruas, a água em cachoeiras desobstruídas encharcava os buracos das feridas, alagava a medula dos doentes. Do fundo do meu trágico destino, onde a resignação os braços cruza, saía com o vexame de uma fusa, a mágoa gaguejada de um cretino. Aquele ruído obscuro de gagueira que à noite, em sonhos mórbidos, me acorda, vinha da vibração bruta da corda mais recôndita da alma brasileira. Aturdia-me a tétrica miragem de que, naquele instante, no Amazonas, fedia, entregue a vísceras glutonas a carcaça esquecida de um selvagem. A civilização entrou na taba em que ele estava. O gênio de Colombo manchou de opróbios a alma do Mazombo, cuspiu na cova do Morubixaba. E o índio, por fim adstrito à étnica escória, recebeu, tendo o horror no rosto impresso, esse achincalhamento do progresso que o anulava na crítica da história. Olha que doido. Ele está aqui denunciando a mácula da colonização que diminui o indígena, que coloca-o como uma etnia inferior em nome de um projeto de civilização. Augusto dos Anjos, pela sua poesia, está trazendo a ciência, enquanto na época muitos poetas cientificistas contemporâneos a ele estavam cantando a glória da ciência, a humanidade vai evoluir, viva o progresso, viva a energia elétrica, que estava se falando da transição 19 para o 20, o Augusto estava falando, olha, está dando errado. Isso daqui não deu certo. Mas o Augusto também permeia a obra dele por trechos biográficos, o que acaba confundindo o leitor e trazendo para o leitor uma ideia, né? E ele gosta desse jogo. Sou eu ou não sou eu? Que eu é esse que está aí? Eu, leitor? O eu, autor? O eu poético do poema? O eu, todos nós, civilização ocidental? Que eu que é esse? E óbvio, ele traz questões dele. Só para dar um spoiler aqui, o nome completo de Augusto dos Anjos era Augusto Carvalho dos Anjos. Então ele era também da família Carvalho. Veja como ele brinca com ele nesse poema chamado Debaixo do Tamarindo, que eu falei para vocês, é quando ele estudava com o pai, né, e tal. Vamos lá. Debaixo do tamarindo. No tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje, esta árvore de amplos agasalhos guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Veja como há uma dimensão memorialística na obra de Augusto dos Anjos. Veja como ele fala dele. Então não surge essa pergunta, mas que raios de eu é esse? Tem um outro poema dele também, que é muito interessante, muito famoso, foi até musicado pelo Arnaldo Antunes.
Tá? E esse poema se chama Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência amada dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e a de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Legal, né? Vai falar, mas é óbvio que ele tá falando dele. Tá e não tá, porque essa condição da morte, do apodrecimento em vida, a vida que continua na morte, a morte que continua na vida, ela tá presente em toda a condição humana, em todos os seres vivos. Essa poesia enigmática, essa poesia cheia de termos estranhos, de palavras difíceis, eu gosto de pensar nela como uma poesia de canto de natureza. Todas as terminologias científicas, as terminologias da biologia, da embriologia, enfim, todas as terminologias e usos estranhos das palavras que nos geram asco, nojo, até algumas cenas de violência, são sempre cenas que trazem uma ideia da decomposição em vida. Essa decomposição em vida fez com que muita gente lesse a poesia de Augusto como se fosse uma poesia da morte. Não faltaram autores da crítica literária, principalmente antes do Fausto Cunha e do Anatole Rosenfeld, que falassem ao poeta da morte. O próprio Jorge Soares fala do poeta da morte e tal. Eu entendo a obra Augusto de outra maneira. Né? A obra de Augusto é muito cara para mim, foi a partir dela que eu fiz meu doutorado. Né? E eu acho ela muito interessante se pensar que o Augusto não está simplesmente pregando a morte, como faz outro poeta, muito anterior ao Augusto, do século XIX aqui no Brasil, que é o Álvares de Azevedo, por exemplo. Não se trata do mal do século romântico, como é o caso do Álvares. Muito pelo contrário, o que ele está todo o tempo é chamando um pensamento científico numa espécie de raciocínio desevolutivo, uma espécie de evolucionismo às avessas, e esse termo não é meu, é de um crítico literário e de um poeta maravilhoso chamado José Paulo Paes, né? Em que ele justamente fala de que ele traz, o Augusto dos Anjos traz essa ideia do cientificismo não para aclamar a ciência, mas para inventar um jogo. E ao invés de colocar, por exemplo, o homem como topo da evolução, ele fala não. O topo da evolução é a natureza, e a natureza nas suas formas mais primordiais, como a bactéria e os seres do ínfimo. O que há em Augusto dos Anjos parece uma espécie de revolução dos seres do ínfimo, que tomam o poder do sentido histórico da evolução e são a nova promessa de vida futura. Fala, nossa, professor, de onde você tirou essa ideia doida? Eu vou mostrar. Todos os poemas são muito importantes, muitos poemas são sonetos no Augusto dos Anjos. Sonetos são aqueles poemas que têm estrofe de 4 versos, depois estrofe de 4 versos, estrofe de 3 versos e de 3 versos. Isso é um soneto. O Augusto dos Anjos era um grande sonetista, mas o que mais chama atenção nele na obra, para além dos sonetos, como o que eu comecei lendo aqui na abertura, são os poemas mais longos. E nos poemas mais longos, ele é muito narrativo, ele narra com grande competência passagens de uma história alucinatória, de uma história de alucinação, de uma espécie de um delirium tremens, né? O sujeito que está delirando, febril, né? E nessas histórias você vê muito um pensamento de revanche da natureza. Olha lá, o poema que abre a obra se chama Monólogo de uma Sombra. E olha que interessante, esse poema ele começa com uma aspas. Então assim, a voz que vai estar falando nessa obra chamada Eu é uma outra voz, né? É um monólogo que não é do suposto eu lírico que você está esperando. Começa com uma abertura de uma voz feminina, que é o monólogo da sombra, uma sombra vai falar. Ou seja, esse eu, o livro é o livro eu, mas logo no começo começa com uma voz de sombra. Será que é o eu? Ou uma outra metamorfose do eu? É uma outra máscara do eu, como coloca o crítico literário e poeta Sérgio Alcides? Né? Vamos ver. Começa aqui, ó. Eu vou ler só um trecho porque o poema é enorme
E eu vou ler um trecho aqui, ó, começa com uma aspas, monólogo de uma sombra, aspas. Sou uma sombra. Venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias. Larva do caos telúrico procedo, da escuridão do cósmico segredo das substâncias de todas as substâncias. A simbiose das coisas me equilibra, em minha ignota mônada ampla vibra a alma dos movimentos rotatórios, e é de mim que decorrem simultâneas a saúde das forças subterrâneas e a morbidez dos seres ilusórios. Pairando acima dos mundanos tectos, não conheço o acidente da senectus, essa universitária sanguessuga que produz, sem dispêndio algum de vírus, o amarelecimento do papyrus e a miséria anatômica da ruga. Na existência social possuo uma arma, o metafisicismo de Abhidharma, e trago sem bramânicas tesouras, como um dorso de azêmola passiva, a solidariedade subjetiva de todas as espécies sofredoras. Com um pouco de saliva cotidiana, mostro meu nojo à natureza humana. A podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques, e o animal inferior que urra nos bosques é com certeza meu irmão mais velho. Tal qual quem para o próprio túmulo olha, amarguradamente se me entolha a luz do americano plenilúnio na alma crepuscular de minha raça, como uma vocação para a desgraça e um tropismo ancestral para o infortúnio. Aí vem, sujo, a coçar chagas plebeias, trazendo no deserto das ideias o desespero endêmico do inferno, com a cara hirta, tatuada de fuligens, esse mineiro doido das origens que se chama o filósofo moderno. Quis compreender, quebrando estéreis normas, a vida fenomênica das formas, que iguais a fogo os passageiros luzem, e apenas encontrou na ideia agasta o horror dessa mecânica nefasta, a que todas as coisas se reduzem. E hão de achá-lo amanhã, bestas agrestes, sobre a esteira sarcófaga das pestes, a mostrar já nos últimos momentos como quem se submete a uma charqueada, ao clarão tropical da luz danada, o espólio de seus dedos peçonhentos. Veja, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a voz, o livro começa, monólogo de uma sombra, e uma voz de uma sombra falando que é a canção da natureza exausta, que com certeza o animal que urra nos bosques é seu irmão mais velho, né? E que tem nojo da natureza humana, e que tira um sarro do filósofo moderno, que fica buscando a origem das coisas e não entendeu nada. Olha lá, aí essa parte vai lá longe, vai lá longe, vai lá longe. E daí essa aspa vai continuar dessa voz por páginas. Quer ver? Aí termina as aspas da voz da sombra. E aí o que vai vir para terminar o poema? Aí são só mais 3 estrofes. Disse isto a sombra, e ouvindo estes vocábulos, da luz da lua aos pálidos venábulos, na ânsia de um nervosíssimo entusiasmo, julgava ouvir monótonas corujas, executando entre caveiras sujas a orquestra arrepiadora do sarcasmo. Era a elegia panteísta do universo, na podridão do sangue humano imerso e prostituído talvez em suas bases. Era a canção da natureza exausta, chorando e rindo na ironia infausta da incoerência infernal daquelas frases. E o turbilhão de tais fonemas acres, trovejando grandílogos massacres, há de ferir-me às auditivas portas, até que a minha efêmera cabeça reverta a quietação da treva espessa e a palidez das fotosferas mortas. Veja que o livro chamado Eu começa com um outro eu, que não o eu mesmo falando, não é o eu lírico, é um outro eu lírico, que é uma voz da natureza falando, ó, não tá legal, eu vim de outro lugar para falar, vocês estão mal. Percebe? Nessas longas narrativas dos poemas do Augusto dos Anjos, tem um poema que é central na obra, realmente central, está exatamente no meio da obra. Se chama Os Doentes. E eu vou ler para vocês um final da parte número 8 e depois a parte número 9, e é o fim do poema. Olha o que ele está falando aqui. O final da parte 8 ele está no momento áureo de uma destruição, de uma cena de destruição, e depois no final da parte 8 ele já vai começar a sair, e na parte 9 ele vai mostrar um futuro. Tá bom? Vamos ver isso daqui. Os defuntos então me ofereciam, com as articulações das mãos inermes, num prato de hospital cheio de vermes,
todos os animais que apodreciam. É possível que o estômago se afoite, muito embora contra isso a alma se irrite, a cevar o antropófago apetite comendo carne humana. À meia-noite, com uma ilimitadíssima tristeza na impaciência do estômago vazio, eu devorava aquele bolo frio feito das podridões da natureza e hirto, a camisa suada, a alma aos arrancos, vendo passar com as túnicas obscuras as escaveiradíssimas figuras das negras desonradas pelos brancos, pisando como quem salta entre fardos nos corpos nus das moças hotentotes entregues ao clarão de alguns arcotes à sodomia indigna dos moscardos, eu maldizia o Deus de mãos nefandas que, transgredindo a igualitária regra da natureza, atira a raça negra aos contubérnios diários das quitandas. Na evolução de minha dor grotesca, eu mendigava aos vermes insubmissos, como indenização dos meus serviços, o benefício de uma cova fresca. Manhã. E eis-me absorver a luz de fora, como o íncula do povo ártico às vezes absorve, após uma noite de 6 meses, os raios caloríficos da aurora. Nunca mais as goteiras cairiam como propositais setas malvadas no frio matador das madrugadas por sobre o coração dos que sofriam. Do meu cérebro, a absconsa tábua rasa vinha à luz restituir o antigo crédito, proporcionando-me o prazer inédito de quem possui um sol dentro da casa. Era a volúpia fúnebre que os ossos me inspiravam, trazendo-me ao sol claro a apreensão fisiológica do faro, a dor, o odor cadaveroso dos destroços. Parte 9. O inventário do que eu já tinha sido espantava. Restavam só de Augusto a forma de um mamífero vetusto e a cerebralidade de um vencido. O gênio procriador da espécie eterna que me fizera, em vez de hiena ou lagarta, uma sobrevivência de Siddhartha dentro da filogênese moderna. E arrancara milhares de existências do ovário ignóbil de uma fauna imunda, e arrastando agora a alma infecunda na mais triste de todas as falências. Um céu calamitoso de vingança desagregava déspota e sem normas, o adhesionismo biôntico das formas multiplicadas pela lei da herança. A ruína vinha horrenda e deletéria do subsolo infeliz, vinha de dentro da matéria em fusão que ainda há no centro, para alcançar depois a periféria. Contra a arte, ó morte, em vão teu ódio exerces, mas a meu ver, os saxos prédios tortos tinham aspectos de edifícios mortos, decompondo-se desde os alicerces. A doença era geral, tudo extenuar-se estava, o espaço abstrato que não morre cansara, o ar que em colônias fluidas corre pareciam também desagregar-se, os pródromos de um tétano medonho repuxavam-me o rosto, hirto de espanto, eu sentia nascer-me na alma, entretanto, o começo magnífico de um sonho. Entre as formas decrépitas do povo já batiam por cima dos estragos a sensação e os movimentos vagos da célula inicial de um cosmos novo. O letargo larvário da cidade crescia, igual a um parto numa furna, vinha da original treva noturna, o vagido de uma outra humanidade. E eu, com os pés atolados no nirvana, acompanhava com prazer secreto a gestação daquele feto que vinha substituir a grande espécie humana. Então veja que em Augusto dos Anjos existe um canto de guerra, uma guerra pela decomposição em que a natureza vence a raça humana. Ele denuncia a colonização do povo indígena e a violência. Ele denuncia o degredo e a condição de escravidão dos africanos, não é? E ele fala, olha, a raça humana deu errado. Haverá o vagido de uma outra, o nascimento de uma outra humanidade, mas uma humanidade que vem da essência telúrica, uma humanidade para além da concepção de uma humanidade, um humano além de um humano. Fala, nossa, professor, você está enxergando ali o além-homem nietzschiano? Olha, eu não vou dizer que é o além-homem nietzschiano, mas eu vou dizer que o Augusto dos Anjos era sim leitor do filósofo Friedrich Nietzsche. Então, professor, você vai dizer que Augusto dos Anjos era um poeta nietzschiano. Não, eu não gosto dessas categorizações. Não havia uma ideia de ser nietzschiano, não ser nietzschiano no final do século XIX e começo do século XX.
Saindo da obra Eu e indo para Eu e Outras Poesias, você vai encontrar em poemas reunidos à obra Eu, depois da morte do Augusto dos Anjos, um poema intitulado Soneto, e ele tem uma dedicatória. Essa dedicatória é a Frederico Nietzsche. Era comum na época se aportuguesar nomes. O nome era Wilhelm Friedrich Nietzsche, então Frederico Nietzsche. Tá? Então vamos lá. Soneto a Frederico Nietzsche. Para que nesta vida o espírito esfalfaste em vãs meditações, homem meditabundo? Escalpelaste todo o cadáver do mundo e por fim nada achaste. E por fim nada achaste. A loucura destruiu tudo que arquitetaste e a Alemanha tremeu ao teu gemido fundo. De que te serviu, pois, estudares profundo o homem e a lesma e a rocha e a pedra e o carvalho e a haste? Pois, para penetrar o mistério das lousas, foi-te mister sondar a substância das coisas, construíste de ilusões um mundo diferente, desconheceste Deus no vidro do astrolábio, e quando a ciência vã te proclamava sábio, a tua construção quebrou-se de repente. Em 1905. Esse soneto foi composto em 1905, não foi para o livro, e foi a formar a obra Eu e Outras Poesias, anos depois da morte de Augusto dos Anjos. Que Augusto dos Anjos, como os nossos poetas brasileiros do final do século XIX e começo do século XX, eram eruditíssimos. Tá? Liam poetas em alemão ou traduções do alemão, liam muito francês, liam muito inglês. Eu acho legal a gente estudar a literatura brasileira do século XIX e XX, porque tem um certo viralatismo. O brasileiro não sabe nada, o brasileiro... Olha, o intelectual brasileiro do século XIX, o intelectual do século XX e o intelectual do século XXI também são muito poderosos, muito estudiosos. O que sempre faltou foi apoio de verdade aos intelectuais brasileiros, não é verdade? E com Augusto dos Anjos não era diferente, ele conhecia o Nietzsche, e aqui parece haver uma espécie de brincadeira. Como vocês viram, o Augusto dos Anjos, ele brinca com o jogo biográfico, né? E aqui tem um momento que ele fala aqui na poesia, né? O homem, a lesma, a rocha, a pedra, o carvalho e a haste. Carvalho é o sobrenome dele mesmo, Augusto dos Anjos, ou seja, assim como lá atrás ele fez o poema para a árvore dos carvalhos, né? E quando ele fala que estava embaixo do tamarindo, tendo aulas com o pai, etc e tal, aqui ele fala, olha, esse poeta Nietzsche, esse pensador Nietzsche, aparece sob a forma do carvalho, que é o mesmo sobrenome de Augusto dos Anjos. Ou seja, no jeito, assim, nossa, professor, mas você está forçando a barra? Não, não tô não. É que assim, é preciso ler a obra inteira do Augusto dos Anjos, mas você leu todos os poemas do Augusto dos Anjos? Todos, claro. Óbvio, né? Lendo todos os poemas do Augusto dos Anjos, você vai ver que existe nele um fenômeno de trocar de máscaras. Ora ele é a voz da natureza, ora ele é a voz do carvalho, ora ele é a voz do fauno, do sátiro, ora ele é a voz do filósofo moderno. Aqui ele está se vestindo de filósofo moderno, criticando Nietzsche, né, como um filósofo que teve uma vida que de nada adiantou, mas lembrando que o próprio Augusto dos Anjos, o eu lírico da poesia, se coloca como alguém que está destinado à decomposição. Todas as narrativas, porque os poemas, muitos deles são narrativos, contam a história de um homem, de uma pessoa que vai andando e narrando a destruição e a decomposição de si mesmo e do mundo, para dizer que, olha, vai surgir uma nova forma de vida aí que vai nos suplantar e nós vamos ver a humanidade, ela vai ser suplantada por uma outra humanidade muito melhor que a humanidade e que talvez não tenha nem cara humana, talvez seja muito mais próximo da bactéria, do animal que urra nos bosques e dos seres do ínfimo, que é o que Augusto dos Anjos sempre fez na poesia dele. Então você vai falar, vamos lá, depois de toda essa viagem, professor, para que serve ler Augusto dos Anjos? A poesia do Augusto dos Anjos é uma poesia extremamente erudita. É uma poesia moderna que não participou do modernismo de 22. Ou seja, a poesia de Augusto dos Anjos é uma poesia que não é modernista, porque não esteve engajada em movimentos modernistas, mas é uma poesia moderna. Por quê? Porque é uma poesia que desconstrói o próprio fazer poético, trazendo elementos exógenos, estranhos, da ciência,
da política, da biologia, da química orgânica para compor a sua poesia. É uma poesia extremamente bem feita. São muitos sonetos e não só sonetos. São versos decassílabos, né, divididos em 10 sílabas poéticas, com rimas ricas, rimas preciosas, muitas rimas esdrúxulas, que é muito uso do proparoxítono. Então, assim, a poesia de Augusto dos Anjos, mais um elemento nietzschiano aqui, no meu modo de ler, é uma poesia que está carregada de força apolínea e força dionisíaca, porque os versos são intensos, uma musicalidade mastigatória, quase que trava-línguas, né? Você vê que é difícil ler Augusto em voz alta, porque, né, ele tem um rac, né, na forma de ler, e essa musicalidade, esse entusiasmo é uma força, como Nietzsche costumava falar, dionisíaca, uma força de potência criadora, incandescente, caótica, mas ao mesmo tempo envasada por descrições muito limpas, por cenas, ele compõe cenas ficcionais muito bem construídas. É uma poesia que remete a uma visualidade muito grande e muito bem estruturada na forma dos decassílabos, ou seja, é uma poesia também apolínea, é uma poesia de forma muito bem cuidada. A poesia de Eu, de Augusto dos Anjos, é uma poesia trágica, porque conta da decomposição da própria humanidade e do seu insucesso diante das formas do ínfimo, uma humanidade fadada ao fracasso, mas que serve como etapa para a revolução da natureza, né? Ou seja, é uma obra telúrica, carregada de telurismo, e também pautada por um trágico que, no meu modo de ler, é um trágico de modelo nietzschiano, porque está carregada de intensidade dionisíaca, que é a força do encantamento, da música, da dança das palavras, mas também apolínea, porque a poesia tem bastante visualidade, tem bastante descrições riquíssimas, e porque a forma, o decassílabo, é muito bem cuidada. Por que hoje é importante ler Augusto dos Anjos? Porque o Augusto dos Anjos está mostrando a potência da natureza e está falando, olha, a natureza exausta se rebela e para além do narcisismo da sociedade ocidental, branca, hegemônica, há de surgir a vitória da natureza. Eu fico pensando se a poesia telúrica, ambiental até de certa maneira, sci-fi, se a gente entender que é possível dentro da ficção científica criticar a ciência, criticar o cientificismo nesses termos, se essa poesia ela não merece ser lida, por exemplo, com outras obras juntas, como A Queda do Céu, de Davi Kopenawa, como o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, por exemplo. A poesia de Augusto dos Anjos está carregada de um telurismo, de uma energia de natureza que denuncia a miséria colonizatória da civilização branca ocidental. Esse é um dos motivos que você deveria ler a poesia de Augusto dos Anjos. Mas você vai falar, professor, isso tudo para mim é pouco, eu quero mais. Então eu vou dizer, leia Augusto dos Anjos, porque é legal pra caralho, porque é uma poesia maravilhosa e porque declamar a poesia de Augusto dos Anjos te leva a musicalidades poéticas, porque a poesia é também música, pode ser música de certa feita, e essa musicalidade encantatória pode te levar a estágios de altíssimo prazer literário. E se para você isso for pouco, é porque essa poesia não é para você, tá certo? Isso é um pouco do que eu tinha a dizer a poesia de Augusto dos Anjos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de apoiar no canal, de deixar o like, de fazer contribuição via Pix, que eu vou estar pondo em algum lugar por aqui, tá certo? Esse é o canal Cultura Crítica e espero que você tenha curtido demais. Mostre isso aqui pra gente. Aquele abraço, obrigado.